Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao programa Voz do Povo. Estamos recebendo as mães e familiares da Chacina do Curió, Silvia de Lima e Maria de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Vamos um pouquinho saber da história de vocês, a trajetória, como foi tudo isso que aconteceu, como vocês estão até hoje passando por tudo isso. Maria dá o início que ela que foi uma das percussoras dessa luta. Assim, para me falar dessa luta que eu comecei, do início, eu se encontrei com uma mãe que ela é a Suderli, que é a mãe do Jardel. A sobrinha dela trabalhava no mesmo local que eu trabalhava e a gente teve uma comunicação e no dia seguinte que eles tinham matado os meninos, eles estavam na televisão dizendo que os meninos que morreram eram bandidos. Aí eu fiquei naquela hora perdida, porque até então eu ainda estava com... Ainda não, eu tô com luto. Eu ainda tô com luto. Porque o luto nunca vai acabar para mim. Então, eu entrei em contato com a mãe, que era a Suderli, e a gente foi atrás de justiça, para que a gente provasse que não só o filho dela, como o meu, como todos que estavam naquele dia ali, era inocente do que aconteceu. Aí a gente formou um grupo que hoje o coletivo se chama Familiar Vítima Mães e Familiares do Curió. Para a gente chegar, até nós chegamos aqui, a gente passou por muitas dificuldades. Muitas, não foram poucas, muitas. E ainda passa, né, digamos assim, né, porque é um momento assim que, como você falou, é um luto eterno, uma coisa que já nunca vai passar. Que só quem sabe realmente é quem passa, quem sente essa dor, quem vive isso. Aí a gente se reuniu, Suderli, Catarina e eu, na época o esposo dela também está na luta, Dona Silvia e Edna. E aí então a gente teve muitas conquistas. Durante esses últimos 8 anos, ou quase 8 anos, a gente vem numa luta constante por memória e justiça, mas também por direito à vida, porque a gente sabe o que vem acontecendo nas periferias. Nós moramos em periferias, nós somos de comunidade e nós sabemos a dificuldade que está a viver em periferia. A prova está nessa chacina do Curió, onde foram 11 vitimados fatalmente, onde teve 7 vítimas sequeladas, que vivem até hoje. Tem deles, inclusive, de cadeira de roda, que não consegue mais andar. Em alguns momentos ainda consegue ficar no andar de andador, mas ele não aguenta muito. Então, e a maioria desses jovens que estão sequelados, eles estão com balas alojadas no corpo ainda, que não pode ser tirado porque eles poderiam ficar paralíticos ou tetraplégicos. Então, assim, é uma luta constante, porque as autoridades, elas não quiseram nos ouvir. Passamos por 2 governos que não quiseram nunca nos receber e nem assumir o seu grau de responsabilidade. Nós tivemos recentemente, semana passada, um encontro com o governador Elmano, que se mostrou bem apto e bem aberto para as nossas pautas, né, para o que nós precisamos, para uma reparação verbal, porque até então a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de memória, de ser reconhecido que os nossos filhos, que maridos, que amigos que partiram naquela noite para aquela madrugada, que ninguém merece, não só eles, ser executados daquela maneira e de maneira nenhuma, independente do que estejam fazendo. Tem alguns momentos que o mais difícil que eu vou te falar é a gente não poder estar sempre dizendo que nossos filhos são inocentes. Porque, de alguma forma, as pessoas entendem que a gente está justificando atos que a polícia faz
com o infrator. A gente não está justificando isso, porque ninguém, exatamente ninguém merece ser executado. Mas eles estavam na calçada de casa, alguns deles dormindo, que foram tirados de dentro de casa. Então não tem como a gente não dizer que eles eram inocentes e que os que estão vivos também são inocentes, porque nós conseguimos provar isso, né? E quando o Elmando nos recebeu, ele se mostrou, nos deu apoio, né? O que nós precisamos, as coisas que nós pedimos a ele mostrou bem aberto, bem à vontade para acatar, receber e marcar outras reuniões para que a gente pudesse se organizar. Ou seja, ele se mostrou realmente um governante, que até então a gente não podia dizer que tinha, pelo menos não para a nossa causa. Como você falou, entrou 2 governos e nenhum se manifestou, nenhum quis apoiar, nem escutar vocês. Exatamente. Assim, né? O único parlamentar que sempre nos apoiou desde o início, aliás, os únicos, foi Renato Roseno, que eu não posso nunca deixar de falar sobre ele, porque até hoje ele nos apoia e muito. João Alfredo, que na época também era um parlamentar. Larissa Gaspar também entrou. Hoje em dia, o Mandato à Nossa Cara nos apoia. São meninas maravilhosas, assim, eu amo de paixão aquelas meninas. Então, assim, esse povo que vem com parceiros para a gente, de alguma forma, nos abre alguns locais para que a gente possa entrar. E isso sem nunca esquecer. Apesar da Edna Carla, ela ter entrado 3 meses depois, quando a luta já tinha dado início, a Edna Carla é uma de nós, que é a mãe do Aleph, que é mais ativa. Ela não pode estar aqui hoje, né? Mas ela é uma das mais ativas. Ela não interessa que ela esteja trabalhando. Ela deixa o trabalho e ela vai. Hoje ela não pode estar aqui, por motivo de saúde. Mas é uma coisa que a gente nunca pode deixar de dizer. De repente, eu posso ser até a segunda pessoa depois dela que fala mais. Mas a Edna Carla, ela sabe, ela sempre foi a liderança do nosso grupo. Hoje em dia a gente já abriu mais, a gente não está mais com liderança, a gente está mais, assim, cada uma representa o momento, né? A gente não tá mais nessa de liderança, até porque somos todas mulheres adultas. A gente não precisa de um líder, a gente precisa somar as dores, somar a luta. A soma de vocês fortalece cada vez mais, né? Para fortalecer cada vez mais a luta, sim. E assim, como a dona Silvia relatou aí, que nós sabemos, eu principalmente, eu estou falando de mim, do meu filho, também falo do nome de todas as vítimas, que eles todos eram inocentes. Agora, cabe o governo e a justiça mostrar para a sociedade que eles são inocentes, que eles, né? Não somos nós, porque nós como mãe já deixa assim uma coisa, né? Como foi relatado no começo, eu ouvi muitas coisas no meu ouvido falando sobre os meninos, principalmente sobre meu filho. E assim, e outra coisa que eu quero relatar. Esses 8 anos foi muito difícil mesmo para o movimento, porque a gente tem momentos que as pessoas não se colocam no lugar de outra. É bem complicado, bem difícil. Não, isso, né? Olha, não existe isso. A pessoa dizer assim, eu sinto muito. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito o que Deus faz cada dia a gente florescer do que nós estamos sentindo. Eu sou assim. Eu trabalhei muito isso aqui, a minha cabeça. Eu martelei muito com esse tempo todo, esses 8 anos eu martelava. Eu era assim, de umas mães que ela me conhece, que eu não falava. Chorava muito. O mestre sabe disso. Não queria falar, não queria comentar. Mas eu todo dia me ajoelho e peço força a Deus, porque só Ele me dá. Viu? Deus sabe de todas as coisas, sabe o tempo de todas as coisas, né? Então, e assim, outra, ele trabalha em cada um de uma forma diferente. Assim, o nosso grupo é uma fortaleza, sim, de mãe, viu? Porque eu acredito que como diz o ditado, né? Só uma andorinha não faz verão, né? Aí você imagina, assim,
11, 11 andorinhas mães. né? E também 12 com a Ana, né? Que É 11 com a Ana. É 11 com a Ana. E assim, eu vou falar sobre o livro, né? Que da idealização do livro foi assim. O livro, a gente já tinha planejado sobre o livro, eu tinha comentado com a Suderli, também já tinha comentado com a Silvia, mas quem deu a ideia mais do livro foi a Edna. A idealizadora real Foi é a foi. Edna. E nós, como mãe, a gente fez as histórias dos Abraçou nossos a filhos, ideia. tudinho, narrou as histórias dele, tudinho aqui no livro. E eu vim ali, eu vou contar do meu sentimento aqui que eu tô sentindo. Eu entrei naquela rua ali, que mataram meu filho, eu tava ouvindo que eu queria assim, tirar a atenção do canto que aconteceu o fato. Mas eu não consegui, eu botei música para me ouvir, a dona Silvia falando comigo, que eu tava vindo já, e eu querendo tirar a atenção do que eu não queria ver, mas não teve jeito. Eu olhei, eu virei a cara e comecei a chorar. Chorei instantaneamente. E outra, a história de eu não ter acreditado porque o meu sonho era colocar, não é ego meu não é ego, viu? É assim, é vontade de mostrar para a sociedade que aquele jovem, que era o meu filho, que vinha deixar a namorada dele em casa, ele foi tirado de dentro do ônibus. Eu queria que a sociedade soubesse disso. E outra. E ele foi morto em frente de uma delegacia. Viu? Isso para mim é um transtorno. Eu como mãe. E outra, eu fico até assim emocionada. Fique à vontade. Não tem como não ficar, né, gente? Assim, é um relato que pode Desabafo. passar 8, 18, 28, 38 anos, 58 anos, mas a Enquanto dor é a você mesma, existir, né? o relato sempre vai ser o mesmo. Porque assim, vocês estão lutando por uma causa, por uma justiça, que fora a injustiça que houve, tem a justiça que vocês querem para vocês e para os filhos de vocês. Isso. Então não tem como essa dor passar e como você não se emocionar e como você não deixar de sentir essa dor nunca. E assim, eu quero, nas minhas palavras, né, que eu quero, assim, pedir que esse grupo que a gente formou, pra mim, eu no começo eu fiquei perdida, assim, como se fosse assim, um dominó que você quer juntar as pedrazinhas e você não consegue, sim. Aqueles que é colorido, que você tem que botar o verde com vermelho, amarelo com amarelo, branco com branco, né? Aí a gente, no começo, a gente teve uma dificuldade, até porque era assim, o grupo foi formado Mães do Curió. Não foi, dona Silvia? Foi quando começou. Foi formado Mães do Curió. A Edna, 3 meses ela não se encontrava na luta, mas depois eu fui um encontro com o Criolo e ela no ai meu Deus, no Cuca do João Guruçu. Aí eu olhei pra ela e disse pra ela assim: ô Edna, mulher, eu sei que é difícil. Assim, é até difícil eu falar isso pra ela no momento, né? Que tudo era a mesma coisa, a mesma dor, não define a minha dor da Edna, pra Suderli e nem da Catarina. Recente o filme todinho. Exatamente, aí eu cheguei pra ela e disse: mulher, o seguinte é esse. Nós não vamos mais trazer, eu nem vou trazer o meu filho, nem tu vai trazer o teu, e nem as outras mães vão trazer o dela. Aí a gente foi para a defensoria e eles formaram o nosso nome Mães do Curió. Aí depois a gente fez. Eles não colocaram para identificação, né? Sim. Para que a gente não precisasse passar por lugar nenhum, já ter um acesso. Então, quem chegar aqui... Para facilitar todo o processo. Isso, exatamente. De vocês transitarem sem nenhum problema. Uhum. Aí eles na hora que chegar aqui, Mães do Curió, se identificar assim, pode mandar entrar. E foi assim, voltando aqui ao livro, esse livro que a Maria inclusive trouxe para lhe presentear, foi muito duro para a gente fazer, é claro. Né? Porque a gente está relatando aí a história dos nossos filhos vivos, dos maridos vivos. E
para conhecer um pouco da história deles. Porque as pessoas não sabem até hoje não sabem quem eles são, né? Quem sabe eram os amigos, eram os vizinhos, os familiares, esses sabem. Mas as outras pessoas não. Então quando a Edna trouxe a ideia, todas nós abraçamos. Conseguimos parcerias, várias parcerias, inclusive, para fazer essa publicação. Conseguimos uma parceria para fazer o lançamento, que inclusive o Arte de Amar foi convidado, mas não pôde ir. Foi muito bonito o lançamento, muito bonito. E, assim, tivemos também apoio de alguns professores, de alguns psicólogos que nos ajudaram, inclusive tem os nomes deles aí. E você vai gostar demais de ler, porque a gente quis botar gravuras, porque algumas pessoas não gostam muito de ler, acham interessante ler. Se tiver alguma gravura, a gente colocou gravura deles, fotos deles também, né? E tem a minha história, porque os meus filhos, como sobreviventes, eles não quiseram entrar, mas eu coloquei a minha história, que é a última história que tem. Tem várias fotos no final. Tá bem bonito esse livro, bem bonito. Vocês assim transmitiram por livro o que as pessoas, o que não foi passado para as pessoas, né? Porque elas não tinham como saber, não né? Não tinham como saber, porque Isso. as pessoas divulgaram que queriam que soubessem, não que realmente como eles realmente eram, como eles realmente as pessoas deles eram. Vocês, como mães, como familiares, transmitiram no livro a essência deles, quem realmente as pessoas que eles eram. Exatamente. E mostrar também o sonho que eles tinham, que foi, né, interrompido. Aos 17 anos de idade, 16, era o mais novo que tinha 16 anos. Nós estamos agora a 2 passos. Primeiro da travessia, né, que nós temos primeiro o 6º encontro, que será no dia 17 ao dia 20 de maio. Que será aonde? No Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo. Sim. E vocês vão todos. Aí não dá, porque o orçamento, né, é complicado, mas a gente está indo em 5 pessoas. Sim. Vai um sobrevivente, vai o Cícero, vai a Suderli, vai a Maria, a Ana, que é a esposa, e eu também vou. Pronto, vamos em 5. E nós vamos como rede de mães do Ceará, nem só como mães do Curió, porque tem o coletivo Vozes que também vai estar presente. A gente vai como representando o Ceará, né? E antes disso acontecer, agora no dia 13, a gente tem a travessia, que eu comentei há pouco tempo, que é uma travessia feita no centro da cidade, né, para mostrar um pouquinho a dificuldade que nossos jovens têm de fazer a travessia de um bairro ao outro, de uma praça a outra, né? E esse 6º encontro junta muitas lutas, e muitas dessas pautas são desse tipo: vítimas da violência do Estado, ou seja, são vítimas da polícia, tanto militar como civil. E a maioria dessas vítimas são jovens, são pretas, e infelizmente são LGBTs. E a gente luta contra isso. Porque não é só pela memória e justiça. É pelo direito de viver. Por um todo, né? Exatamente. É o direito de viver. O ser humano viver da maneira que ele quiser. Contanto que não faça mal ao outro. Viva. Ter o livre-arbítrio de poder viver, de poder existir, de poder ser a pessoa que casar se né? quiser, estudar se quiser, ser o que ele quiser. Ter direito a traçar sua trajetória de vida. Trajetória, né? Exatamente. A travessia significa isso também. Ter o direito à sua trajetória natural, que foi a que Deus nos deu, né? E assim, a gente está aqui, o mestre é uma pessoa que luta muito pelas comunidades, né, Georgia? Assim, que aqui no Curió já há bastante tempo e sabe como é complicada essa situação dos jovens nas periferias. Eu vou me reportar aqui especificamente da luta dessas guerreiras maravilhosas. Tenho muita honra, não como mestre de cultura, mas como de cidadão que construiu o Curió, de participar em alguns grandes momentos com elas. Fatos tristes, né? Mas a gente tem que falar a situação. Eu fiquei traumatizado no dia que eu vi um pai jogando os filhos, o filho dele, dos outros, nos braços dentro de uma caçamba. Essas caminhonetezinhas que tem a caçamba de carregar material de construção, fazer mudanças, né? E eu imagino a dor que um pai desse não sentiu.
E além da matança, o abandono, né? Que as viaturas passavam para lá, para cá, os carros. Teve vídeos que tinha placa de carro. E aí veio o primeiro momento que eu acho que foi muito importante, não só para as mães do Curió, mas eu acho de dignidade para as favelas, para o povo mais pobre, quando eu vim para uma das maiores avenidas do nosso estado. Né? Gente de toda cor, de todo jeito, ninguém sabia de onde tinham vindo, que começou lá dentro do São Miguel e foi crescendo e viu como. Depois nós fizemos um outro momento, que aí veio muita gente importante, talvez a gente não saiba disso, né? E é bom que o próprio povo da comunidade tome conhecimento, que teve uma repercussão muito grande. Eu recebi aqui e-mail ou algumas coisas nas nossas mídias, por ser uma ONG, até de artistas famosos. Né? No dia da passeata que começou aqui na nossa igreja, né, a gente tinha muita gente de movimento. Mas o que eu quero registrar, e é bom que seja bem explícito, mãe. Olha, não tem força no mundo interplanetário, irreal, incondicional, é do amor, de mãe. Né? É tão fácil a galera hoje em dia por Facebook, não sei para onde, por Instagram. E eu te amo, não é te amo demais, né? Mas a mãe ama ao ponto de se expor, de uma dedicação imaginável, e você construir um coletivo que vai ultrapassar a fronteira do país na dor de perder um filho, ninguém consegue explicar. Então, essas mães, com muita dificuldade, com muita luta, eu acho que já é a quarta ou a quinta vez que a gente grava algum programa, algum momento lá na praça. Fizemos um ali debaixo das plantas ali, que ninguém estava nem preparado, era só um banner com a foto das crianças, né? E começou a aparecer pessoas até de outras comunidades, assim. Mas essas mulheres, Cláudia, elas conseguiram ultrapassar a imaginação de qualquer pessoa que conviva nas mídias, porque são donas de casa. Né? Você vê seus filhos na calçada da sua casa, inocentemente, quando de repente escuta os estampidos, ou alguém bater na porta, como aconteceu, e o cidadão pensando que era outra coisa, quando saiu aí foi fuzilado. Então, assim, eu tenho uma honra muito grande em sempre poder estar junto de vocês. E sempre que a gente pode, nós estamos chamando, porque vocês são exemplo. Sabe? Um coletivo desse de luta há mais de 8 anos, porque 8 anos a gente começa a engatinhar, né? É verdade. Mas a criança, quando começa a engatinhar, ela já está aprendendo. Então vocês aprenderam foi na dor. Né? Não é assim, será que amanhã vai dar certo? Não, vocês se jogaram. Aprender pela dor. Se jogaram e aí serviu de exemplo para outros movimentos. E para a comunidade, é bom que a comunidade do Curió registre isso, esse movimento das mães que estavam naquela luta insana para mostrar a verdade, vocês não queriam nada. Queriam só tirar aquela estampa que saiu, que tinham matado bandidos, que tinham... E são todos crianças, jovens da comunidade, pessoas que não fazia nem sentido, tudo desarmado. Enfim, é um exemplo de mães, é um exemplo de vida, é um exemplo para os coletivos. São 8 anos da luta, o mesmo assunto, chá de cadeira, enganação de polícia, enganação de autoridades, tudo que você imaginar. Para encerrar, eu vou lhe dizer o que aconteceu um certo dia. Nós tínhamos feito uma programação aqui no nosso Ponto de Cultura, e o palco é na praça. E aí a gente só avisou a comunidade e tal, foi logo, acho que um dos primeiros movimentos depois das passeadas. E ficou 2 viaturas circulando na praça, e uma ou outra soltava a sirene. Aí foi preciso ir no microfone e pedir, né, a gentileza. Ora, se numa praça pública, num momento dentro do próprio Curió acontece isso, você imagina o que essas mulheres não passaram. Com certeza. Né?
Imagine a situação que não foi criada propositalmente, que é verdade, não adianta a gente fugir. Então, a TV Web Arte de Amar sempre estará com vocês. No dia do lançamento do livro, a gente aqui roga muito aberto. A nossa TV é sem fim lucrativo e a gente não tinha recurso para a equipe ir. Ponto. Não adianta eu ter repassado isso no momento, porque a gente sabe da luta de vocês não têm recurso, não são milionários. É muito bom você ser rica demais. Eu ainda sou da época do cheque, né? Fala, cheque aí, me paga fulano. Mas todas são mães da periferia. Então a gente não teve realmente condição, a gente não tem um meio de arrecadar recursos para esse movimento, mas o que a gente puder, a gente vai sempre estar aqui à disposição. Porque vocês merecem o respeito do mundo. Não é o respeito do Curió, não é o respeito do Brasil. E de antemão quero agradecer aí às pessoas que têm seus cargos políticos que estão abrindo espaço para vocês. A TV aqui é aberta para todo mundo. Fiquem à vontade para agradecer o Renato Rosena, as meninas do mandato, a Larissa. Faltou alguém? João Alfredo. É o João Alfredo. E qualquer um outro. Eu acho que é o mínimo que um mandato de um político sério, principalmente os daqui da área. Eu me sinto muito constrangido ao ouvir vocês falarem um relato desse e não tem ninguém que tirou o voto dentro do Curió que ajudasse. Pelo menos é o que vocês estão mostrando. Exatamente, mas não teve mesmo. Então, assim, eu cutuquei Você vai falar uma coisa que não aconteceu, né? Tem que falar Então, os fatos como eles são, como eles então aconteceram. quero de antemão, assim, agradecer o governador, né, o Elmano, porque o que eles fazem pelas mães do Curió, ele não está fazendo só pela comunidade do Curió, ele está fazendo para todas as mães do mundo que passam por esse tipo de situação. Comunicar também a nossa gratidão à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará por nos permitir criar um projeto onde a gente pode dar visibilidade aos movimentos sociais. Tivemos aqui uma pessoa que muito nos honra, que foi o primeiro homem trans do Brasil, o Silvio Lúcio. Um abraço, Silvio Lúcio, aí no seu grande Maracanaú, né? Sei que você talvez vai assistir o nosso programa, que eu sei, com a galera daí. E outros. Mas em relação às mães do Curió, o carinho aqui é todo especial, porque vocês merecem. E é recíproco. Eu agradeço também o carinho de também, vocês. as palavras da dona Silvia. Né? A Edna, né? A Edna nunca mais veio tomar uma cervejinha ali na praça, né? A Edna é animada. E a Fortaleza. Pois é isso, pessoal. Eu queria que você reforçasse sobre a viagem que vocês vão fazer, né, para o Espírito Santo, é isso? Isso. Essa viagem para o Espírito Santo, para Vitória especificamente, é o 6º encontro da Rede Nacional de Vítimas de Violência e Terrorismo do Estado. O nome é Rede Nacional de Vítimas de Terrorismo do Estado, é esse mesmo. Onde várias lutas, várias mães estão presentes, alguns pais também, o qual a gente faz a reivindicação para aquele pessoal de lá, daquela região que a gente está. Né? Tivemos ano passado aqui, né, que elas vieram dos outros estados para fortalecer a nossa pauta aqui de memória e justiça e direito à vida. E agora nós vamos para lá. O nosso movimento de mães e familiares do Curió, ele agradece, assim, de coração, ao SEDECA Ceará, que apesar do SEDECA ter uma história só com adolescentes, ele nos apoiou, o SEDECA, e apoia as mães do Curió até hoje. Né? E através das mães do Curió surgiu as mães da periferia, que foram outras mães que depois da chacina perderam seus filhos também na mesma situação, né? Assassinados por policiais. O Renato Roseno, a Assembleia Legislativa no geral, que também está nos ajudando nas passagens e nas hospedagens no Espírito Santo. Esses dois, SEDECA Ceará e Renato Roseno, são as pessoas que mais nos apoiam. Que estão sempre presentes. Estão sempre presentes. Né? E no caso do próprio Renato, no dia depois do acontecido, ou seja, se foi dia 11 para o dia 12, no dia 12 ele já nos procurou. Né? Ele, junto ao João Alfredo, que na época, se eu não me engano, o João Alfredo era vereador. Né? E até hoje eles estão conosco.
sempre nos convidam para alguma coisa, sempre nos fortalecem as nossas atividades, sempre nos ajudam. E agora um agradecimento específico para a Anistia Internacional. Tivemos esses momentos com o governador e a Anistia presente, né? A diretora da Anistia Internacional, Jurema, o sobrenome dela é complicado, eu não sei pronunciar, mas eu sei que é Jurema. E, assim, pessoas maravilhosas da Anistia e que vieram fortalecer justamente o movimento de Mães do Curió. Um agradecimento tremendo a eles. E tem também a travessia que você falou. Pronto, a travessia que será no dia 13, vai ser às 9 horas da manhã, todos vão se reunir a partir de 8 horas, mas vai começar a caminhada às 9 horas. A concentração será na Praça José de Alencar, na Praça do Ferreira. E a gente não está bem com um trajeto ainda, mas é da Praça do Ferreira até a Praça da Justiça. E nisso a gente sai tanto com algumas paradas para falar alguma coisa sobre a pauta de cada um dos coletivos Sim. que vão estar presentes, como também interagir com as pessoas da rua e das lojas, né? Falando alguma coisa, entregando algum panfleto, de alguma forma tendo a interação, porque esse é também uma das finalidades dessa travessia, que é a interação com o outro, do outro local, que a dificuldade nós temos hoje em dia. E as Mães do Curió estão muito presentes nisso. Nós temos, inclusive, um projeto, que é o projeto com algumas costureiras, para fortalecer as pautas das costureiras informais, que a gente sabe a dificuldade que as costureiras informais têm. Então, a gente está nesse projeto, fortalecendo essa pauta, tentando conseguir direitos para ela, porque não é só memória de justiça que a gente luta, né? É por dignidade. Viver, mas viver com dignidade. Obrigada. De nada, que é isso. E eu só tenho a agradecer Cláudia Ferraz, em nome do coletivo Mães do Curió, de entregar esse livro da história dos meninos. Muito obrigada. Olha, gente, eu vou receber com muito carinho, vou ler tudo com muito amor, podem ter certeza disso. Quero dizer em meu nome pessoal, que foi um prazer entrevistar vocês. Saber um pouco da trajetória de algumas pessoas, muitas não sabem, só escutaram falar, mas não sabem, né? Então, assim, é importante as pessoas saberem como realmente as coisas aconteceram e como realmente como vocês realmente se sentem até hoje, o que vocês passam, as dificuldades, as dores e as lutas. Então, muitíssimo obrigado. Sabe que a TV Web Arte também está sempre de portas abertas, com os estúdios abertos a vocês, sempre. Torcendo sempre cada vitória de vocês, pelo fortalecimento de vocês, pela calma no coração de vocês, que eu sei que é uma coisa que é praticamente impossível, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, muitíssimo obrigada mesmo. Assim, eu quero deixar um legado que nós, mães, nós vamos além. Não existe limite para a mãe. Não existe. Com certeza. Não existe. O É que nós plantamos no grupo, por mais difícil, por mais assim, dificultoso, nós plantamos uma raiz. Acredita? Na terra. Aliás, na minha cabeça, e eu acredito nas outras cabeças de outras mães, que a gente nem imaginava o que ia acontecer. Sim. Mas nós acreditamos em Deus. Porque Deus, Ele é o centro de todas as vontades, de todas as palavras, de todos os sentimentos que você possa imaginar. Eu estou dizendo porque eu sou uma prova viva disso. Eu passo por situação que eu digo assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas quando determinado dia, eu olho para trás e digo, meu Deus, como foi que eu consegui? Aí eu olho para dentro de mim e digo, eu só tive força só em Deus. Só Ele que me fortalece. E o legado que eu deixo é isso. Isso. Então, gente, eu quero agradecer também a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e a Barraca do Joca, né, Jorge? Isso. Por sempre estar nos apoiando, sempre impulsionando esse projeto maravilhoso que a gente tem aqui na nossa TV Web Arte de Amar. Muito obrigada, que Deus abençoe sempre vocês. Beijo, gente, até o próximo programa.